derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama sobre nós, Senhor, nesta noite a tua água viva, derrama o teu amor sobre as nossas vidas. Boa noite a todos vocês, meus queridos. Estamos aqui ao vivo com mais um cenáculo de adoração e que alegria receber você nesta noite, início do mês de outubro, hoje em especial, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então que Santa Teresinha possa interceder por nós em nossas missões, em nossa missão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ana. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, né? E é uma alegria hoje, Santa Teresinha do Menino Jesus, que abre, então, esse mês da missão, né? Que alegria que é, né, Ana? Sim, com certeza. Ontem findamos o mês de setembro com o dia de São Jerônimo, com alegria, o mês da Palavra de Deus, e iniciamos o mês da missão, das missões. Então vamos, né, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as nossas missões, peçamos a intercessão dessa grande santa, doutora da nossa igreja, é padroeira das missões e não saiu do Carmelo, mas ela é a padroeira das missões. Então, Santa Teresinha, intercedei por nós. Até por conta da... Amém. Amém. Até por conta da frase que ela dizia, né? Eu posso fazer pelo mundo o que o mundo inteiro não pode fazer por mim. Sim. E as pessoas questionam, mas o que você pode fazer se você não sai daí? Eu posso orar pelo mundo inteiro e o mundo inteiro não pode orar por mim. Então ela dedicou a vida dela em oração pelos missionários, pelos sacerdotes, pela igreja. E ela tinha umas coisas muito legais. Ela falou, escolhe tudo. Né? E aí ela dizia assim, quando você tiver que disputar com alguém um lugar, escolhe o último lugar. Que é o que ninguém quer, ninguém vai brigar com você. Né? Então pode parecer contradição, ela dizer eu escolho tudo e de repente ela mandar escolher o último lugar, mas aquele que se fizer pequeno é o grande, aquele que é o menor é que é o grande diante de Deus, aquele que se humilha que será exaltado. Ela entendeu a mensagem e foi por aí, né? Então ela não perdeu tempo, né? Santa Teresinha não perdeu tempo, tanto que ela entrou no Carmelo, uma ordem, uma autorização especial do Papa, porque ela entrou com 15 anos e não era permitido. Aos 24 anos ela já estava santificada e indo para o céu. Sim. Então, assim, tempo recorde. Isso foi. Tanto que ela procurou fazer o quê? Iluminada pela graça, iluminada pela sabedoria de Deus, ela escolheu o caminho da pequena via. Eu não sou capaz de grandes heroísmos, mas eu posso fazer no pequeno. Eu posso lavar roupa melhor do que ninguém, eu posso... Então é o que eu vou fazer. Né? Não dá pelo grande, vai pelo pequeno, porque Deus olha com que amor a gente faz todas as coisas. É isso que vamos fazer. Então a sabedoria dela é algo extraordinário. A terceira doutora, proclamada doutora da igreja, porque a doutrina dela é perfeita e sem erro doutrinal nenhum, sem contar as virtudes pessoais dela, que eram grandiosas assim o tempo inteiro, né? A gente tem muito que aprender com Santa Teresinha, com certeza, né? E a vivência do Evangelho, né? Que ela tudo fazia, fazendo menção ao Evangelho, lembrando de Jesus. E no livro da História de uma Alma, vai dizer lá, eu quis guardar dentro de mim o desejo de um dia pegar essa pérola que é branca, essa pedrinha branca, e levar comigo. Foi a promessa em Apocalipse que vai dizer da pedra, né? Então, assim, era muito impermeada, o Evangelho estava vivo dentro dela. E ela é o exemplo
hoje da nossa vida, da nossa missão, né? Mesmo não saindo para evangelizar, mas estando dentro de casa, no seu matrimônio, nas missões que você tem, você entender a pequenez que nos faz transcender em Cristo, né? Então Santa Teresinha foi essa, que em tudo enxergou Deus, enxergou além, e isso foi transcendendo, ou seja, foi dando um sentido do que? De uma santidade da sua disposição de coração, no seu pequeno sacrifício, e aquilo foi envolvendo ela com esse amor ardente, que chegou até um ponto de ser santa, tão rápida assim. Então, eu vejo assim, a Santa Teresinha hoje, como missão, é entender a nossa essência como batizados, é entender que nós podemos nos transfigurar em Cristo, imitando a Cristo. E Santa Teresinha, ela também vai mencionar muito nos livros, nos escritos dela, que ela tinha a imitação de Cristo. Se você ainda nunca leu, mas já ouviu falar, também fica a dica para você ler a imitação de Cristo. Entender também com toda a sabedoria e simplicidade aquilo que Deus ele espera do nosso coração, da nossa alma. Então assim, hoje é um dia muito feliz também, Glauco, porque eu tenho uma devoção a ainda era venerado, agora já é beato, vai pular uma etapa porque hoje foi até publicado, né, o Corpo Incorrupto de Carlos Acutis, né? E eu vejo assim, Glauco, a grandeza da igreja que vai além do tempo, nos trazendo jovens, vai nos trazendo pessoas que viveram a raiz do evangelho, a raiz da santidade. Então hoje assim, meu coração está muito feliz, porque começando o mês de outubro com Santa Teresinha e aí do lado Carlos Acutis. Então assim, um santo hoje jovem, que dedicou a sua vida, reconheceu o dom que ele tinha, ele potencializou aquilo que ele tinha de melhor para se entregar a Deus. A certo ponto de dizer, a minha única esposa é a Virgem Maria. E quando ele viu as habilidades que ele tinha com a internet, hoje como que nós temos que nos adaptar à internet, essas moções novas nesses tempos. Ele, na sua infância, na sua adolescência ali, ele então descobriu esse dom de si, que era obra de Deus, a se dar ao outro. Então ele fez o quê? Um site explicando então, estudando os milagres eucarísticos, colocando Jesus como centro, e depois ele falou, eu vou dar um auxílio aos santos e vou também colocar algumas biografias de santos. Então ele montou um site ali com todos os santos, com os milagres eucarísticos, ele foi estudando, foi tirando foto e trouxe esse material para o tempo de hoje. Então assim, o evangelho de hoje vai dizer sobre o operário. Que o operário ele é digno do seu salário. O operário ele tem o seu perfil, a sua exigência. O missionário ele tem sim uma exigência que precisa viver uma radicalidade. Mas tudo aquilo que Deus vai nos orientando, nos organizando a viver, né? Jesus ele faz um propósito de vida. Ele não nos força nada, né, Galvo? Jesus não falou pra mim lá, vem me seguir. E vai ter que ser assim, assado, ponto final. Não, ele me deu para que eu pudesse viver com a liberdade, tudo isso. Então hoje é um dia muito alegre para mim, assim, de poder ver mais um santo aí junto com Santa Teresinha, né? E a igreja vai se manifestando quanto a isso. E a gente precisa entender, porque quando se fala de corpo incorrupto, a gente pensa que a pessoa está absolutamente intacta. Não, ele tem muitas partes do corpo dele absolutamente preservadas, mas algumas partes posto, foi restaurado, é feito em cera, então fica uma coisa estável, porque muitas vezes, como tem o caso de Santa Rita, não foi feito máscara nem nada. Então você olha para ela, ela parece mais uma múmia do que outra coisa, ela parece uma múmia do Egito, aquela pele seca, escura, né? Mas não é isso que importa. O que importa na vida de Santa Rita, que é incorrupta, da Santa Catarina Labouré, da Bernadette Soubirous, tantos outros santos incorruptos que tem aí, tem santos do próprio
não vou lembrar agora, mas tem um santo que ele é assim, é perfeito o corpo dele. O Santo Padre Pio já tem parte refeita. Então, mas isso não é o mais importante, isso é só mais um sinal da grandeza de vida que eles tiveram como batizados, né? Levaram a sério a vida de batizado, porque o que conta é a virtude. Eles são santificados não porque estão incorruptos, eles são canonizados não porque estão incorruptos, eles são canonizados por causa da virtude que eles praticaram e o amor cristão, a caridade, que é isso que conta, a fé, a caridade, né? E o quanto eles exerceram o seu papel como filho de Deus na terra. Então a gente fica feliz por isso também, com certeza, mas com toda a maturidade, não ficando achando, né? Porque às vezes a gente percebe uma coisa assim, aí o que a pessoa descobre que ele tem uma máscara, alguma coisa, nossa, caiu da fé. Não, a nossa fé não está nisso. O único lugar que existe corpos incorruptos é na Igreja Católica. Tem um corpo corrupto na Igreja Oriental, porque na divisão tinha uma que estava por lá de lá, ficou, né? Mas era da Igreja Católica Universal. E depois que houve a ruptura em 1054, a Igreja Oriental e a Igreja do Ocidente, a Romana, né? Esse santo é santa, não sei, ficou por lá de lá. Sem problema, né? Fiquem felizes com o santo corrupto, mas é de uma única Igreja de Cristo. Então, e é uma coisa assim, grandiosa em vista de ser um outro sinal de Deus na vida de alguém que já foi um sinal de Deus, né? Então não é o nosso fundamento. E eu não sei se a Ana vai... Sim, quero aqui chamar os nossos irmãos que estão aqui conosco. A Sidoca já está aqui. Que alegria, Sidoca, revê-la aqui no nosso cenáculo. Estivemos hoje o dia todo juntos, né? Sempre um prazer receber a senhora aqui na nossa casa, na presença da senhora. Deus abençoe. Meire, que está aqui conosco. Meire Mardegan, boa noite, minha irmã. Deus abençoe a tua vida. Marilise Duarte, oração por toda a sua família e que essa graça também seja derramada sobre a tua vida, Marilise. Um abraço. Lucilene Oliveira, boa noite. Ela que pede pela conversão do Osmar e da Larissa. Sim, aqui eu tenho alguns irmãos, eu estou tentando cumprimentar alguns aqui, mas eu não vou dar conta não, bastante gente, então nós vamos mencionar o nome de vocês, porque o mais importante é que vocês estão aqui pelo Senhor, né? Conosco pelo Senhor. E Jesus com certeza fica feliz porque ele não tem encontrado muita gente interessada em adorá-lo, né? Num tempo onde se precisa tanto de proximidade com Deus, mas tudo bem, vamos lá. O Valdeir hoje foi o primeiro que chegou. Ele chegou antes que esse Sidoca aqui. Um abraço, irmão, Deus abençoe, viu? E a Sidoca também está aqui com a gente, a Cida Polidoro. Ela veio aqui só para fazer vontade, porque eu dei uma caroninha para você visitar a sua casa. Ela contou um testemunho rapidinho, mas o mais ela não contou, né? Então a gente precisa marcar uma hora, sentar, conversar, partilhar, né, Cida? Deus abençoe, viu? Maurício Rodrigues está aqui, bem-vindo, Maurício. Deus abençoe, obrigado pela sua presença. Deus abençoe você e sua linda família aí, tá bom? Zé Roberto Camargo também está conosco, Deus abençoe. Obrigado, que você possa colher nessa noite as graças e as bênçãos que Deus tem reservado para você e para os que você ama. Aqui quem está aqui, o Vlamir Duarte Moraes. Esse aqui é o Vlá, meu primo. Nem é primo, é que nós descobrimos há uns anos atrás que eu tenho meu avô materno, Drigo, família Drigo, e ele também parente de Drigo, lá de Piracicaba, então eu passei a chamar de primo e de vez em quando eu invento chamando de primo. Obrigado pela presença, Vlá. Deus abençoe muito. Está aqui também a Vera Lúcia Ferrari. Obrigado. Vamos partilhar essa noite. Vamos somar com os nossos corações, a nossa adoração e o nosso amor a Deus. O Bill está aqui, Bill Silvério. Um abração para você, para a Aninha. Obrigado da presença de vocês, tá bom? Deus abençoe muito. Vamos lá? Nós vamos para o Evangelho já? O que vocês dizem? Sim. Então vamos. Deixa eu só pegar aqui. Eu já tinha deixado separado, não sei o que eu apontei. Você pode ler. Rápido, né? Rápido. Quer que eu leia, irmão? Você pode ler. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis o que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola,
nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho é impressionante, né? Ele já começa dando uma intimada federal em cada um de nós. Porque veja, Jesus tinha um grupo, tinha muita gente que seguia Jesus, multidões, 5.000, né? Uma montoeira. Porque quando eles contavam os apóstolos, né? Os evangelistas, eles contavam homens maiores de idade. Por quê? Mulher e criança, cachorro não conta, entendeu? Mais assim. Agora, não tinha essa montoeira de homens, tinha um monte de mulheres que seguiam, e tinha muitas crianças, porque eles não iam deixar sozinhos. Então, quer dizer, era uma multidão realmente. Tinha 5.000 homens, e muitos deles com mulheres e com filhos. Imagina quanta gente tinha, né? Mas, o que acontece? Ele tinha um grupo particular, um grupo mais chegado ali, né? Que não eram trutas não, mas eram os apóstolos. Eles estavam sendo chamados para mais próximos, para quê? Para aprender, né? A conhecer, a conviver com Jesus, porque Jesus não tem um padrão constante, Jesus não tem um comportamento padrão. Ele é Deus, movido pelo Espírito Santo, então as coisas que ele fazia ninguém entendia, eles não tinham ainda a luz do Espírito. Depois da ascensão de Jesus, quando vem o Espírito Santo, é que eles passam a entender todas as coisas. E Jesus faz essa promessa lá no João 14. Ainda teria muita coisa a vos ensinar, mas sois fracos e não podeis compreender. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará aquelas que eu já os ensinei. Então, muita coisa que os apóstolos e a igreja vem fazendo durante os 2.000 anos, são tratadas por Deus através do Espírito Santo com as autoridades. Porque ainda não foram ensinadas, né? Então, ao longo desses 2.000 anos, muita coisa a igreja vem entendendo. E aí, o que vai acontecer? E isso quando é tratado pelo Sagrado Magistério, não é parpiteiro não, sabe? Padre acha, bispo acha, sai falando, e não. É quando é o Sagrado Magistério, com letra maiúscula da igreja, o autêntico magistério da igreja, define com a verdade, né? Então, o que vai acontecer? Ele tinha um outro grupo de discípulos, que era esse grupo aí de mais discípulos, mas não eram os apóstolos. Os apóstolos foram revestidos da autoridade para perdoar pecado, entendeu? Então, os apóstolos seriam hoje os bispos, né? E ele tinha um outro grupo maior de discípulos, que seriam leigos também, né? Mas que eram discípulos, foram enviados, mas não eram como os apóstolos. Não tinha essa autoridade completa em nome de Jesus, no sentido de poder exercer os sacramentos. Percebe? Mas ele deu as mesmas ordens. Vai para os enfermos, para os demônios, né, cura os leprosos e prega o evangelho. E eles foram e voltaram tudo, nossa, tinindo de feliz. Nossa, o senhor não acredita, tinha uns capetas lá, a gente mandava eles ir embora. Pô, eu não fique feliz por isso, fique feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida, mas é importante que expulsar capeta, né? Mas, só que como que começa esse evangelho aqui? Eu acho isso aqui de tirar o fôlego, né? Se a gente está com um espírito de preguiça rodeando, olha, pode levantar. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2. Na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E, por isso, ele não foi. Então, hoje, o que o Senhor faz conosco? Ele nos envia adiante dele nos lugares onde ele deveria ir.
Ah, mas Jesus é onipresente, ele pode estar em todo lugar. Claro, ele vai em nós se formos. Ele não vai se não formos. Percebe? Então, fica na nossa mão o evangelho ser pregado ou não. Fica a responsabilidade nossa a gente colocar a nossa vida. Ai, mas eu não tenho vocação para ser missionário. Minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, porque agora a turma quer que faça distinção de gênero, né? Tem que falar os dois. Ah, meu Deus, tô brincando. Mas você tem a sua casa, você tem a sua escola, você tem seus vizinhos. Você é conhecido na sua vizinhança por como? Encrenqueira, fofoqueiro, bisbilhoteiro, que não perde nada. Qual que é a sua fama na rua? Né? Deixa Deus mudar seu coração e passe a ser aquele que traz a palavra de Deus, que leva a paz, que conversa as coisas sadias, que edifica os que estão abatidos, que ajuda os que estão necessitados. Depende da gente, isso aí não depende dos outros. Ah, mas a gente vai ajudar as pessoas, nem agradece. Você não vai fazer para você receber prêmio, você vai fazer por caridade. Quem faz por caridade não tem nada a receber. Já teve a graça de poder fazer? Já recebeu. E se você recebeu muito obrigado aqui na terra, você já ganhou a sua parte. Era isso que você queria, você não vai receber no céu. Então, sabe, a gente tem a oportunidade de crescer muito com esse evangelho, porque Jesus vai falando umas coisas aqui. Enviou 2 às 2, na sua frente, a toda a cidade, lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Nós vamos semear, nós temos que pedir para o Pai que mande operários para a messe para continuar o trabalho, que não acaba na gente. Agora veja, não é para você convidar quem você acha, não é para você sair distribuindo funções e cargos, é para você pedir para o dono da messe, que é o Pai, que é Deus Pai, que envie operários para a sua messe. Não somos nós que achamos que tem que vir esse fulaninho, aquela fulana. Não, quem escolhe e chama é Deus. Né? Não somos nós que fazemos convites e... Não. Isso se nós fizermos do mesmo jeito que vem Pai. Por quê? Porque não somos nós que temos que tocar o coração. Quem toca o coração de convite é o Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Né? Então veja, é um processo todo que envolve todos nós, cada um fazendo sua parte, sem a pretensão de querer ser dono de tudo, né? Fazer todas as coisas, mas fazer bem aquilo que nos cabe fazer. Né? E ele ainda diz assim: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Essa aqui que eu não entendo, ajudem eu a entender. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Programa de índio, Jesus. Você quer ver a gente frito? Eu mando vocês que nem cordeirinho, mas por meio de lobos. Ai, que lascado. Mas por que isso? Para que a gente não conte com as nossas forças. Para que a gente conte com o poder de Deus, com a força do Espírito Santo. Gente, nessa vida que eles escolheram, que eu escolhi também, viver de comunidade, é uma coisa absurda o que Deus nos apresenta de situações de livramento, de cura, de libertação, como que fala? De Deus nos acudir no momento, de coisas que a gente não tem por onde sair, Deus vem e faz acontecer, e você fala: foi por isso, Senhor. Não é? Não dá pra gente contar esse tipo de coisa, porque tanto, é o dia inteiro. Às vezes numa conversa que você começa errado e Deus já mostra que você fique quieto. Você ganha mais de calar a boca. Eu vi um negócio legal no Face esses dias, eu postei. Né? Tem gente que é como vinho. Fica muito bem, como uma garrafa de vinho. Fica muito bem com uma rolha na boca. Né? Eu pensei que ia falar de ser sabedoria, né? Envelhecido, né? Porque fica bem com uma rolha na boca. Glauco, e também assim, hoje a gente fez uma experiência, eu e a Laís, que a gente fica na casa americana, a gente foi ali rezar, abençoar um lugar que vai ser de uma amiga nossa, benfeitora da comunidade, né? E ali vai ser uma clínica. Então eu e a Laís fui ali rezar um pouco na casa, naquele ambiente. E sabe o que foi interessante? Que eu cheguei em casa e as pessoas pensam assim: ah, uma é tímida, a outra não é. A uma é quietinha, a outra é... Né? E aí a gente às vezes faz uma avaliação da pessoa, pensando que conhece ela no íntimo, conhece pela atitude aquilo que a gente é.
E aconteceu uma situação que Deus moveu meu coração de pedir para que aquela mulher pudesse jogar algumas medalhas de Nossa Senhora para abençoar aquele local, né, consagrar Nossa Senhora. E aí ela falou assim, né, essa pessoa para Laís, né, para outra missionária, e o esposo dela estava junto. E aí ela falou assim, eu tô pensando em colocar um crucifixo aqui na porta. Só que assim, é uma clínica que vai ter outras pessoas também. E aí ela falou, não, Cleusa, eu falei o nome da pessoa. Não, mas eu acho sim, tem que colocar, porque vocês têm que mostrar a sua fé. Então muitas vezes a gente pensa em evangelizar as pessoas no momento que a gente acha que é oportuno. Mas nós temos que fazer a evangelização acontecer por meio dos sinais, por meio do testemunho, por meio do testemunho de uma família. Às vezes a gente não precisa falar nem muitas palavras, porque é o testemunho que vai arrastar, que vai convencer. E ali o esposo dela falou assim, não pode colocar cruz, porque agora é questão de lei, não sei. Não é não. E aí o que aconteceu? Olha como que Deus ele move. A outra missionária disse para ele, não, você precisa mostrar a quem você serve. E aí aquilo mudou o coração dele. Porque a gente podia muito bem ficar com aquela palavra dele, falar, ele não está com o coração aberto, mas não, a palavra foi penetrante no coração dele, que ele, naquele momento, ele se abriu para a verdade. Ele rasgou o coração. Ele não esperava que nós iríamos dizer a verdade para ele daquela forma. Não, você precisa manifestar a sua fé. Porque senão a fé não é verdadeira. Porque a gente vive que nem fariseu. E ali eu fiz uma experiência, porque a gente fica preocupado. Gente, a gente tem um respeito humano muito grande, Glauco. E a gente não pode ter respeito humano. Né? Carlos Acutis, hoje, que eu meditei também hoje, Santa Terezinha, ele saía de bicicleta para andar, ele não perdia tempo. Ele parava nos porteiros, anunciava Jesus Cristo, pregava a palavra de Deus na simplicidade, dizia sobre Nossa Senhora. E ali, Glauco, quando ele faleceu, o velório dele ficou abarrotado. E aí as pessoas falaram, mas o que está acontecendo aqui que está tão cheio, né? E aí cada um foi espalhando a boa nova do testemunho, da palavra que foi anunciada. Irmãos, nós não podemos ter medo, porque Deus nos deu a capacidade, Deus nos escolheu para anunciar o reino, porque Ele disse, o reino de Deus está próximo. Então nós vamos esperar para quê? Por quê? A anunciar a palavra de Deus, a mostrar a experiência, aqui também fazer a menção que nós temos que ter uma vida de oração. Porque o salmista vai dizer que chegue a minha oração na vossa presença. Porque se a nossa oração chega ao coração de Jesus, surte o efeito do querer e da vontade de Deus. E aí então, Glauco, hoje eu fiquei meditando muito isso, do respeito humano. Por que devemos ter respeito humano? Se a traça vai comer o nosso corpo, vai comer muitas vezes... Nós velhos, o nosso atraso come bom. Desculpa, no sentido de não levar nada. De não levar nada. Às vezes a gente quer levar o nosso orgulho, a nossa vaidade, aí quer nos preservar, nos guardar. Gente, tudo nessa vida vai passar. E Jesus vai trazer essa orientação. Não levei sacola, não levei duas túnicas. O desapego não é somente físico, não é material, mas é interior. Porque temos ainda esse respeito humano de não poder dizer, porque vai machucar, vai afetar, a pessoa vai virar as costas, a pessoa não vai acolher, a pessoa fica brava. Então aqui está esta ordem de Jesus. Não leveis convosco duas sandálias. Mas é o sentido espiritual que Deus está falando. Porque muitas vezes a gente vai levando na nossa bagagem um dualismo. Então, na igreja eu sou cristão, no meu trabalho eu sou profissional, e eu posso xingar no meu trabalho,
porque é trabalho. E na igreja não, na igreja eu tenho que ficar prostrado, tenho que ter postura. Então, tá vendo? Se nós ficarmos meditando a palavra de Deus, Deus vai falando muito conosco. Não podemos ter essas duas realidades. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Ou você é de Deus, ou você vai ser corroído pelo pecado. Vai se afastando. Então, Deus, Ele vai nos orientando, Ele nos escolhe. E tudo aquilo que vamos fazer, precisamos falar em nome de Jesus, porque é por Ele, é nele e para Ele. Porque senão não tem sentido, né, Rafa? Então a nossa vida não tem sentido se não for por Ele, para Ele e com Ele. Então Deus, Ele vai nos orientando através da palavra para sermos bons missionários, bons propagadores da boa nova. Precisamos ter um coração que se eleve na presença de Jesus. E uma coisa que é interessante que dá como ordem, né, mesmo nas outras traduções, nas outras versões dos outros apóstolos, dos outros evangelistas, nós vamos ver, quando entrardes numa casa, dizei, paz a esta casa. Se ali houver alguém de boa índole, se ali houver alguém bem disposto, a paz repousará sobre ele. Senão, a paz voltará para ti. Então é impressionante porque assim, é algo concreto. E gente, não pensa não. Eu não conheço missionário, eu não conheço religioso comprometido com o evangelho que viva mais, sabe, ensoberbado da graça. Não tem. É tudo na doideira, é tudo. Não adianta fazer agenda, né? Não. Você faz agenda, o anjo chega lá e faz aleluia com as letrinhas e revira tudo. Aí a gente programou ontem tudo que ia ser hoje, foi tudo diferente. Tudo. Né? Do jeitinho que Deus queria. Né? Porque às vezes a gente faz a ferro e fogo valer a nossa agenda e tá do jeito que o diabo gosta, não do jeito que Deus queria, né? Deus age assim, na contrariedade, né? Na contrariedade. E hoje eu tomei o propósito de manhã de fazer como Santa Teresinha em tudo, da graça, né? Olhar a minha pequenez e não me incomodar com o tamanho dos outros na minha presença, porque às vezes as pessoas crescem em cima da gente, mas o orgulho não permite, então você quer ir para cima, você quer dar resposta. Eu falei, mas para que isso? Hoje eu não vou fazer assim, eu vou andar com Santa Teresinha nesse sentido, né? E comecei a prestar atenção nas coisas. Gente, é muito divertido como as pessoas estão querendo se valer da importância delas. Deixa, ué, dá a importância que ela quer. Né? Você não precisa ficar querendo diminuir ninguém para crescer, não existe isso. Né? Se a gente estiver fazendo isso, realmente nós estamos errados. Mas assim, então, sabe, você ficar olhando a situação de fora, você não se envolver, e aí você entender assim, eu posso dar a paz, porque embora toda a agitação, eu sei onde eu encontro a minha paz. E não é fora. Não é fora. Né? Então eu não preciso andar à caça de Jesus. Eu acho muita graça que as pessoas falam assim, encontrei Jesus. Eu não sabia nem que ele estava perdido, né? Na realidade, somos encontrados pelo Senhor. Perdidos somos nós, ovelha desgarrada somos nós, né? Filho pródigo somos nós. Então o Senhor nos encontra e nos atrai. E ainda dentro desse evangelho, né, ele vai depois dizer, olha, e se alguém não quiser, gente, olha que palavra dura, né? Não é brincadeira o que Jesus fala. Se alguém não quiser, não é para você falar assim, tá bom, fica assim, então Deus abençoe assim mesmo, né? Vamos embora. Não. Saindo dali, você vai bater o pé no chão e falar, ó, até o pó que pegou na nossa sandália eu vou deixar aqui, não quero nada com vocês. Vocês não querem nada com meu Deus, também não quero com vocês. Então perceba como cristão, não pode ser essa coisinha pacifista que estão pintando por aí, ecumenista, sabe? Que fica fazendo uma médiazinha com todo mundo, como se tudo fosse bom. Toda religião é bom, uma vírgula. Você siga a qual você quiser e a qual você se encontrar nela. Mas a única igreja que Jesus fundou e a única religião onde Deus veio ao encontro do homem é o judaísmo e o cristianismo. Nossa religião é judaico-cristã. O Deus que veio ao encontro do homem, não contente em falar com os judeus, se fez homem para nos salvar. Morreu na cruz, trucidado para nos dar salvação. Então não vem falar para mim que é tudo a mesma coisa, porque não é. O meu Deus provou, o Jesus provou que ele é Deus, e eu sou cristão porque este que deu a vida por mim morreu estrupiado na cruz, ele morreu trucidado na cruz. Só que a diferença dele e dos outros fundadores de religião é que ele ressuscitou. É só por isso que eu sou cristão. Ressuscitou e provou. Está aqui, ó.
santa boca de Tomé que duvidou. Porque talvez nós somos tão fingidos diante de Deus, né? Que a gente ia duvidar, mas não ia falar. Entendeu? Ia duvidar, se eu tivesse um lugar de Tomé, talvez eu duvidasse, não vou falar nada, senão esses negros aí vão cair de pau em cima de mim, entendeu? Deixa quieto, mas que eu não acredito, eu não acredito. Não, Tomé foi honesto. Eu não acredito. Só vou acreditar se eu botar o dedo na ferida dele e enfiar a mão aqui do lado. Senão, não vou acreditar. Ai, como ele é duro de coração, mas pelo menos é fingido. Né? A dureza do coração dele rendeu o quê? Maior louvor, a expressão mais linda que se ouve depois da ressurreição. Quando ele se joga nos pés do Senhor e fala, meu Senhor e meu Deus. Né? Então, o que acontece? A hora que Jesus chegou, Jesus foi tirar a dúvida. E qual é a certeza que nós temos que Jesus é o Cristo de Deus, é Filho de Deus, e o homem que morreu crucificado é o ressuscitado? As marcas do crucificado, a garantia são as marcas. Porque Jesus não chegou lá tudo lisinho, né? Todo... Não. Ele chegou chagado e disse, com o corpo glorioso, e disse, pode tocar aqui, Tomé. Ah, nem precisa, chefe, eu tô vendo. Nossa, agora eu tô acreditando. Quer saber, vem com o dedo aqui. Eu já deixei rasgado para você poder tocar meu coração, faz favor. Então nós não temos uma experiência mais forte com Deus, porque nós somos muito banana. A gente pensa que se eu tiver cara de gato, falar com Jesus miando, falar miando com Nossa Senhora, ela vai ficar toda compadecida de nós e vai vir fazer cafuné. Não, não é assim. Deus quer gente autêntica. Olha o Natanael lá, né? O rapaz falou, é Natanael, né? Falou, mas pode vir alguma coisa que preste da Galileia, né? E Jesus, olha, está chegando um judeu aí que não tem mentira nele, o cara é ponta firme, papo reto. Jesus diria hoje, papo reto. Aí ele fala, nossa, mas como que o senhor me conhece para falar isso? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi embaixo da figueira. Senhor, tu és, né, o Senhor, tu és o Messias, o Filho de Deus, né, e professou a fé. Você está acreditando por causa disso? Você vai ver o que vai acontecer quando começar. Você vai poder contemplar os anjos subindo e descendo do céu sobre o Filho do Homem. Então veja, Jesus escancara o céu para nós. E ele nos provoca a fazer experiências profundas. Sim. Que não nos basta. Porque a gente tem isso legal. Às vezes a gente tem uma experiência com Deus, aquilo já tá bom, eu já sou convertido, né? Na verdade, a gente tem um processo. Tem 40 anos que eu caminho na igreja e estou tentando me converter todo dia. Eu não digo que Deus não tenha feito nada, porque seria um absurdo. Mas eu ainda brinco falando, mas não é brincadeira, é sério, o mais está por vir. Porque para fazer a parte miúda, para fazer a parte, sabe? Ah, largou o picadão? Largou não sei o que, largou, mas e daí? E a santidade dentro do coração só acontece por meio da graça de Deus, da ação do Senhor em nós. Né? Então, e como entrega, senão não acontece. Não acontece. Então você vê o seguinte, 9 anos Santa Teresinha levou para ficar santa. Ela entrou com 15 e morreu com 24. Em 9 anos ela se santificou. Claro que ela teve uma situação e uma história de vida, uma família que colaborou com tudo isso. Ela tinha uma família muito virtuosa, tanto que o pai e a mãe são santos, né? São Luís e Santa Zélia Martin, né? Martin, sei lá, que é francês. Mas o que acontece? Tudo isso colaborou. Mas não pensa não que ela não tinha os ataques de brabeza dela, né? Quando ela dizia assim, eu tenho que domar essa criança, porque ela é birrenta. Não faz o que ela quer, ela se põe lá no chão. Vai aprender a virar gente, tem que crescer. E ela falava isso dela, né? Então você vai vendo assim, não é diferente da gente. E uma coisa triste, só completando, uma coisa que eu fico muito triste, porque hoje em dia, eu já escutei isso da boca de consagrado. Uma pena que a gente escute essas coisas. As pessoas ouvem o testemunho de um lascado aí, que foi para, né, para baixa da égua, se arrebentou todo lá, né? E se prostituiu, se drogou, e o caramba, e depois ele veio, conheceu Jesus, e agora ele está feliz e voltou à vida. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí tem gente que acha que se não for se arrebentar lá, que nem um filho de um porco, não sabe, não tem testemunho para dar. Parece que só Cristiane, tinha um filme que saiu há muito tempo atrás, chamado Christiane F., drogada e prostituída. Era uma menina que com 12 anos na Alemanha se drogou e se prostituiu. Então hoje em dia parece que só Christiane F., drogada e prostituída, é testemunho. Gente, testemunho hoje é uma Santa Teresinha, que nunca teve, isso quem disse foram os confessores dela, ela nunca teve um pecado na carne, pecado de sexo, de malícia, nunca.
E quem disse isso foram os confessores, não foi ela. Percebe? Então hoje, ser santo e dar um testemunho desse, é muito mais forte que você chegar na lavagem do porco e Deus catar o seu muscularinho e trazer de volta. Porque você tem que estar contra o mundo o tempo inteiro e ter certeza do que você está fazendo e orgulho de fazer. Porque você vai fazer com medinho da crítica, né? Hoje uma menina para assumir que é virgem, eu vou falar que eu sou virgem, tudo não que... Esculhambado pode ser. Né? Pai e mãe, eu vou pôr camisinha na bolsa da minha filha. Você faz da sua filha uma prostituta, uma vagabunda, me desculpa. E essa filha, antes de ser sua, é de Deus. Toma cuidado com o que você faz com a vida dos seus filhos. Eles foram confiados a nós para serem devolvidos no céu. Então Santa Teresinha não é brinquedo. Ela não é uma fofurinha, que fofa. Entendeu? Eu fico preocupado porque tem gente que olha a santidade como frescura, viadagem. E santidade, gente, tem que correr o sangue de Cristo na veia. Ontem nós falamos disso. Acho que seu pai falou do filme Cristiada. Alguém falou durante o dia, eu não lembro quem foi. Tem um filme na internet, procura lá, chama Cristiada. Os cristãos que tiveram que pegar em armas para defender a fé. E esqueci o nome do menino lá. São Luís José Sanches. Sanches. Um moleque de 11, 12 anos, né? Que deu um testemunho até na cova, e o pai e a mãe chorando do lado, falando, fala o que eles querem, nega Cristo. E ele gritava, viva o Cristo Rei, viva Cristo Rei. Com a sola do pé inteirinha escalpelada, ele foi andando até a cova onde mataram o moleque. O padrinho dele veio, abraçou, falou, para, não precisa disso. Padrinho de batismo de Cristo, não sei lá o quê. E esse moleque com 11 anos, 12 anos foi lá. Então vamos tomar cuidado com a baixaria, porque nós estamos preocupados com isso, sabe, Ana? Nós estamos vendo que as pessoas estão dando a mínima. Não que é a verdade, não tem problema, mas não finja. Braço capeta, entendeu? Não fica fazendo meio termo, não tem meio termo. Ou você está do lado de Deus ou você está contra Ele. Não existe, eu sou do Senhor, mas eu não frequento. Eu sou católico, mas eu não sou católico praticante. Você não é nada. Você é um iludido, uma iludida. Né? Porque eu sou o melhor jogador do mundo. Eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Você sabe por que não me contratam? Porque eu não pratico. Eu não sou praticante do futebol. Olha como eu sou louco. O católico não praticante é esse. Que se acha melhor que o Jesus Cristo, só não é melhor porque não faz nada. Né? Então para, gente. Não é assim. E a vida desses santos, você viu que lindo? Esse Carlos Acutis, o corpo dele está lá exposto, né? Ele está de moletom, com uma camisa esportiva, com uma calça de moletom e um tênis da Nike. Ele é santo hoje. E para ser santo hoje não precisa ser um esquisito. Não precisa ser uma esquisita, não. É gente que fala o que tem que falar do jeito que a gente fala hoje. Então, se a gente entender que o reino de Deus está disposto a nós, e quando a gente não quiser, e o Evangelho passou por nós, Jesus mandou que fizesse isso. Bata o pó da sandália. Vai ter menos rigor no julgamento de Sodoma e Gomorra. Vá ler na Bíblia quem que é Sodoma e Gomorra, o que é essa cidade. Bom, o pecado da sodomia é por causa da cidade de Sodoma, que era praticado abertamente, livremente na rua, sem pudor nenhum. Deus ficou tão enojado que falou, viu, chega, né? Não criei esses filhos para isso. Vamos dar um pego esses caras, mandar parar, não ligaram. Ó, ou vocês se convertem ou o bicho vai pegar. Não se converteram, o bicho pegou. A culpa é de Deus? Deus só está tentando fazer com que o mal cabe, pare. Porque o mal que eu pratico atinge outros. Não fica só em mim. Né? Então que a gente possa entender que o Evangelho nos chama para uma dinâmica de uma vida que dá... Gente, nós temos muito para fazer. Nós temos muito para receber. E só vamos receber se a gente abrir o nosso coração para o Senhor. Ana, você deve ter um monte de gente para chamar aí. Eu também, nós já falamos demais, né? Olha que eu quero dar uma saudação aqui para Eusanira Furlan. Nira, boa noite, Nira. Deus abençoe. E a Viviane Gomes. Hoje é aniversário que a avó Olívia foi sepultada. Lembrei dela nas orações, pedi por ela, a intercessão dela por nós, Nira. Deus abençoe, viu? E Carlos Acutis também, o pai dele falou assim, vamos fazer uma viagem para Jerusalém. E ele disse algo assim, de um coração tão entregue a Jesus, como amigo de Jesus, ele disse, pai, eu não preciso ir para Jerusalém, mas lá você vai ver onde Jesus nasceu, onde Jesus cresceu.
Ele disse: é só eu visitar o sacrário que eu tenho o Deus vivo, o Jesus vivo. Porque eu vou ver onde ele nasceu se eu tenho a presença dele comigo. Sim. Então que nós possamos ser esses amigos de Deus. Porque Deus está aonde eu devo estar. E se eu escolho lugares que não são de Deus, eu não Vou vou sozinho. encontrar. Não vou encontrar. Então, assim, ele era tão claro, com 13, 14 anos. Ele era um adolescente. E eu aqui com 30 anos. Meu Eu aqui Deus com do 57, céu! ainda não fui. Eu tenho que entender, né? Fazer que nem São Tomás de Aquino, enfiar a cabeça no sacrário ali. Ó, Jesus, ó, quero ficar aqui para ver se entra aqui dentro essa conversão, esse desejo se inflamar, essa intimidade, essa amizade, rompendo com as nossas misérias, com os nossos pecados, né? E Santa Teresinha, o Glauco dizendo de toda essa luta, esse combate, porque não era uma menininha, uma bonequinha, mas ela também tinha a consciência daquilo que ela precisava se sacrificar. E ela dizia no relato também do livro da História de uma Alma, que quando ela tinha, se eu não me engano, uns 8 anos, colocaram um vestido nela e ela queria um vestido sem alça. E aí ela disse assim, relatando depois no Carmelo, pela graça que eu tive dentro de casa dos meus pais virtuosos, eu não fui capaz de fazer a minha vontade. Numa simples questão, numa simples vontade dela, ela não teve como fazer a sua própria vontade. Porque a virtude, ela é contagiante. A virtude é algo que vai nos habituando à vontade de Deus. Então isso é algo maravilhoso. O Glauco diz, é verdade, eu não tenho um testemunho de desgraça. Eu não tenho. Mas eu tenho um testemunho cheio da graça, do mover, do livramento de Deus. E eu posso dizer que ele tem uma vergonha nessa cara minha também, né, Glauco? De viver esse testemunho da graça. E eu falo, a gente tem que se habituar à vontade de Deus, ao desejo de Deus, à ordem de Deus, ser obediente, pobre, casto. Temos que viver essa abertura da graça de Deus. Deus nos dá, mas eu tenho que suar. Porque ele não vai fazer santidade em quem não quer. Ele só vai fazer a santidade em quem mostrar para ele que quer. O Senhor já está no meio de nós, vamos nos dirigir a Ele, porque é Ele que vai fazer toda essa graça de santidade em nós e toda a diferença na nossa vida. Cantemos? Temos que usar ao Senhor louvores e graças, sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Só um coração é o que o Senhor deseja para derramar o amor do Pai no seu Espírito. Venha sobre nós, Senhor. Sim, Senhor. Cumpre tua promessa aqui. Cumpre tua promessa aqui.
podemos confiar cegamente em vós e permitir que o vento que tu sopra, Senhor, nos conduza a nossa vida e nos leve a realizar o vosso querer. Com toda a responsabilidade, com toda a verdade, Senhor, porque você nos manda nos lugares aonde você deveria estar. Talvez a gente, pensando um pouco melhor, dissesse: Jesus, o Senhor está confiando muito, porque afinal de contas somos só nós, um bando de gente fraca, pequena, errante, pecadora, gente sem grandes virtudes. Mas o Senhor não erra, porque Ele conta com a força do próprio braço dele para fazer em nós. Ele não pede que a gente vá com a nossa força, mas sim com toda a nossa vontade. A força é dele. O Senhor pretende que nós entreguemos a Ele toda a nossa vontade, porque desejo é só querer, mas não é a vontade, é aquilo que me move. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós só somos livres verdadeiramente quando a gente tem a mente, ou seja, a inteligência cheia das verdades de Deus, e por isso a gente coloca a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é o poder fazer o que eu quero do jeito que eu bem entendo. Isso não é liberdade. Liberdade é o poder, entre uma coisa e outra, escolher aquela que é a vontade de Deus. Entre uma coisa e muitas outras, eu escolhi aquilo que é fruto da verdade e que glorifica a Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Por conta do que, irmãos? Deus não nos escraviza, o bem não nos escraviza. Nós não conhecemos ninguém que seja viciado em fazer o bem. Nós viciamos em fazer o mal, porque o mal nos escraviza. Então veja, é na liberdade de filhos que o Senhor nos chama. Cada um de vocês que estão nos acompanhando nessa noite, muitos que nós ainda nem citamos aqui, mas Deus te chama porque Ele conta com você. Não é porque você é bom, porque você é boa, porque você não tem defeito, porque você não tem pecado, mas porque Ele te ama e Ele sabe que você pode dar frutos em nome dEle. Se você abraçar a vontade de Deus, Deus poderá manifestar o reino através de nós, através de você. Chega de dar desculpas para o Senhor. Nós somos o motivo da atenção de Deus. E nós colocamos a nossa família, os nossos filhos, as nossas preocupações, mas é tudo isso que Deus quer tirar de peso sobre nós. Seus filhos não são um peso. Em alguma situação da minha vida, diante de chamado de pais e mães que, chamados a uma consagração, começavam a apresentar como desculpa aos filhos, eu falava: vamos diante do sacrário, vamos rezar, pedir para que Deus leve seus filhos para o céu. Porque o mesmo que te chama é aquele que te deu os filhos. Ele não pode estar pedindo uma coisa impossível de fazer. Mas nós queremos nos gastar com as coisas, com as pessoas, com o mundo, com os problemas, com os negócios, com os lucros, com as famas humanas. Mas não queremos apresentar a nossa vida para que Deus faça em nós segundo a sua vontade. Vem tocando os nossos corações, Senhor. Faz com que nós sejamos verdadeiramente apaixonados, Senhor. Apaixonados por você como você é apaixonado por nós. É por isso que a loucura da cruz é tratada como paixão de Cristo por mim e por cada um. Ajuda-nos, Senhor, responder ao teu amor com a mesma paixão, com a mesma parresia, com a mesma força do teu Espírito. Nós não somos capazes, nós confessamos, mas nós queremos ser capazes, Senhor. Nós desejamos, Senhor, realizar na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. E se tu não nos manda o Espírito Santo, Senhor, nós vamos ficar só querendo. Então toca o nosso coração, toca a nossa vontade e realiza, Senhor. Realiza em nós o teu querer. Que a nossa vida seja um acréscimo de alegria no teu coração. E que nós possamos ser, Senhor, e tudo em nós possa ser para a maior glória do teu nome, para a salvação das almas, para o bem da tua igreja. Cantemos.
Queremos agora, querido Jesus, levantar a âncora do nosso barco, aonde às vezes achamos ainda que temos comando, domínio. Querido Jesus, dai-nos a graça de ser desprendidos das coisas dessa terra, daquilo que é seguro. Nós queremos pedir, querido Jesus, que nesta noite Tu venhas dar a nós a graça de renunciar, Senhor, aquilo que está como reservas em nós, aquilo que se traz segurança, aquilo que está abarrotado, Senhor, de sentimentos, de bens. Bens, Senhor Jesus, que tem alimentado a nossa carne, que grita, que não grita a eternidade, mas que ainda grita a segurança desse mundo, que ainda tem confiado em nós mesmos. Querido Jesus, nós queremos pedir como este ato concreto, dai-nos a graça desse desprendimento, Senhor, de fazer esta força. Nós queremos pedir a Tua graça nesta noite, queremos contar com a Tua graça, a termos esta violência interior, Senhor, de nos esforçarmos pela vida de santidade, pela vida de renúncia, Senhor, porque muitas vezes renunciamos, sim, Senhor, às coisas materiais, renunciamos a roupas, renunciamos, Senhor, a alimentos, renunciamos a salários, mas nós não renunciamos, Senhor, ainda aos bens interiores. Como Tu pedes ao jovem rico, se Tu ainda vives os mandamentos desde a tua mocidade, renuncia a si mesmo, dá aos pobres os teus bens e terás parte comigo. E aquele jovem rico entristeceu o coração, porque era muito rico, porque tinha um reservatório, tinha uma resistência dentro do seu coração, da sua razão. Nós queremos pedir, querido Jesus, pela intercessão de Santa Teresinha, que sejamos este barco que vai além, Senhor, que se permite ser conduzido pela Tua graça, que se permite ser conduzido, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos Te convidar, então vem, Senhor, nos leva, Senhor Jesus, a experimentar, Senhor, no mais profundo, a Tua intimidade, a Tua amizade. Querido Jesus, renova a nossa experiência contigo nesta noite, como se hoje fosse o último dia, como se hoje, assim como o salmista vai dizer, é a Tua bondade que eu hei de ver nesta terra, aos viventes dessa terra. Querido Jesus, nós queremos experimentar a Tua face reveladora. Nós queremos, Senhor Jesus, viver hoje com o desejo de viver a eternidade na nossa ação, na nossa renúncia, no nosso despojamento, nos nossos sacrifícios. Queremos, Senhor, nos esforçar, nos empenhar, Senhor. Queremos, querido Jesus, sair de nós para vivermos a missão de nos doarmos para o outro, Senhor, a enxergar a Tua face nos mais necessitados, no meu esposo, a minha esposa, nos meus filhos. Nós queremos pedir, Senhor, que nós possamos entender a nossa missão. Nós queremos pedir esta Tua graça, querido Jesus. Assim como Eliseu, quando Tu chamastes através de Elias, quando ele estava lá no campo, vivendo o seu trabalho honesto, vivendo ali o seu apostolado, a sua missão, o seu sustento. Mas Tu chamastes ele, Tu quiseste, Senhor, escolher a Eliseu. E naquele momento que ele foi chamado, ele era uma testemunha, ele vivia a sua justiça, a sua bondade. Mas Tu chamastes ele a mergulhar nessas águas mais profundas, que foi um homem que pegou todos os instrumentos que eram bons e queimou, fez carvão, fez ali então uma grande festa aos seus pais, gastou a sua herança com alegria e foi a serviço do Senhor.
Foi ali que queimou os instrumentos de trabalho, porque tu o chamastes e ungistes para viver coisas além daquilo que era humano, daquilo que era, Senhor Jesus, ordinário. Tu o trouxestes a viver as coisas extraordinárias. E queremos pedir nesta noite, Senhor, dai-nos a capacidade de vivermos as coisas no ordinário, no extraordinário, de vos encontrar, de vos amar, de vos adorar, Senhor, de prostrar a nossa vida, Senhor, a queimar aquilo que não nos faz bem, Senhor, a fazer um banquete de alegria, de promover, Senhor, a bondade virtuosa. Dai-nos, Senhor, a capacidade de sermos virtuosos. Então vem, Senhor, nós te desejamos. Queremos ser este barco, como Santa Teresinha, nos abandonarmos neste grande mar. Cantemos essa canção com este desejo. Teu Espírito me leva às águas mais profundas. Eu vou além, eu vou além. Teu Espírito me leva às águas mais profundas. Eu vou além, eu vou além. Então imagina agora um arado. E quando Jesus fala no Evangelho de ontem, que é atualizado, que é também o sentido da nossa vida, pegue o arado e não olhes para trás. Eliseu, ele tinha medo de pegar o arado e voltar para trás. Então ele fez este instrumento. Ele queimou esse instrumento, porque Deus tinha algo maior para dar a ele. E Deus tem algo maior para te dar nesta noite. Deus não quer te dar uma fé rasa. Ele não quer te dar uma fé light. Mas Ele quer, através do ordinário da tua vida, realizar o extraordinário. Muito obrigada, querido Jesus. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Senhor, porque tudo está nas nossas mãos, em fazer o bem ou fazer o mal, em escolher, Senhor, agradar o teu coração ou de desagradar o teu coração, Senhor. Muito obrigada, querido Jesus, por esta noite, pela tua palavra. Quero te louvar, Senhor, e pela vida também de todos os santos. Quero render graça por todo o testemunho de Santa Teresinha, de Carlos Acutis e de tantos santos que nos ajudam, Senhor, neste caminho de santidade. Senhor, louvores e graças sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvores e graças sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Então vem me levar como um barco sobre o mar. Vou deixar meu vento me guiar. Então vem me levar
queremos agradecer a todos vocês que estiveram nesta noite conosco, que vocês possam permanecer nessa graça e nessa paz do Senhor. Estamos com alguns problemas técnicos, gente. Nem mas ao vivo é acontece. assim, tá? Ao E vivo... a gente não tem nenhum pudor de ter que se arrumar. Quero agradecer a participação de todos, que vocês possam ter uma ótima noite. Quero saudar a todos vocês que estiveram conosco. Permaneçam conosco no nosso canal. Não se esqueçam, né, de acessar aí as nossas playlists, todos os nossos programas, todo esse material espiritual que o Senhor nos proporciona para cada dia mais nos aprofundarmos em sua graça. Obrigada, Laine, Glau. Tenha uma ótima noite. Obrigada a todos os irmãos também que nos acompanharam pelo Facebook. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.